Esse é o canal Socialista Socializando, eu sou Ricardo Gustavo. A China é socialista? Então, esse é um debate que já vem sendo feito pela esquerda radical, principalmente, e que ganhou uma força maior devido ao tarifaço do Donald Trump. E também é um tema que está envolto em preconceito, principalmente da direita, quando diz que socialismo de iPhone, né, essa famosa frase que eles usam aí, socialista de iPhone, um total desconhecimento, porque quem faz o iPhone são trabalhadores. E você pode ver que devido ao tarifaço do Donald Trump, de repente os Estados Unidos não têm iPhone fabricados na China. Então eu já vou adiantar para as senhoras e para os senhores que esse vídeo é um vídeo longo. Mas, por favor, vale a pena você assistir. Numa primeira parte, nós vamos falar sobre a formação da China, a filosofia chinesa, como funciona o sistema eleitoral, o sistema que eles chamam da democracia chinesa, o funcionamento do Partido Comunista. Depois, nós vamos falar sobre a parte mais ideológica, o socialismo científico, marxismo, leninismo. O que falam os chineses? Porque eles já responderam o que é, mas parece que não dão muita importância sobre o que eles acham de ser socialismo ou capitalismo de mercado, essas histórias que você escuta. O que eles acham disso? Quais são os comentários do povo comum? O que eles acham disso? Porque lá na China também tinha esse debate muito tempo atrás. E eu vou resgatar esse debate para você entender. Tá? E depois nós vamos para uma parte que é do Elias Jabbour, que está explicando como funciona o socialismo na China através do livro dele, Estilo Socialismo do Século XXI, que eu acho que muita gente, às vezes, até esculhamba o Elias Jabbour, ou não querem entender, ou já tem aquela formação na cabeça de como seria um socialismo. Eu, sinceramente, pensava que só fosse aquele da direita achar que os Estados Unidos, né, o sistema de como vai funcionar o capitalismo pelo mundo, né? A divina providência, isso, né? Os Estados Unidos é o país que vai reger a humanidade. Eu acho que tem muito disso na esquerda também. Coloca uma ideia de um socialismo que às vezes não é bem aquilo que você pensa que vai ser formado. E vamos para a conclusão, para você analisar, né? Não só eu, mas como você também. Você pode botar nos comentários o que você achou. Lógico que isso daqui, como eu falei, falar sobre China é uma coisa ampla, muito grande. Eu resumi o melhor que eu pude fazer, mas eu espero que você compreenda. E se ficar alguma coisa, você pode colocar aí nos comentários, ok? Vamos para a vinheta. Então, vamos falar sobre a China. Zhongguo, esse é o nome verdadeiro da China, tá? Zhongguo é uma civilização de mais de 5.000 anos, mas que foi formada como um estado a partir do imperador Qin Shi Huangdi. Eu acho que, de repente, o nome de China vem daí. Qin, porque o Qin tem nome tem T, né? Só como T. Qin Shi Huangdi. Foi esse imperador que construiu a muralha da China, o exército de terracota, 2.500 anos atrás. Então você tem um aspecto filosófico também da China, tá? Você tem o taoísmo, que é uma parte fala mais da imortalidade, da espiritualidade, metafísico, tá?
o princípio de contemplação da natureza, suavidade, flexibilidade, generosidade, Tai Chi Chuan. E para falar desse tema, você também vai lá na Nova Acrópole, muita gente já deve conhecer, e procura lá o taoísmo Lao Tse Tao Te Ching, do Lao Tse, tá? A professora Lúcia Helena Galvão vai dar a explicação para você o que é isso, é muito profundo, muito legal, vale a pena. Assim como o confucionismo, tá? Eles são praticamente contemporâneos. Lao Tse, que é o taoísmo, e o confucionismo. O Confúcio é mais o respeito aos mais velhos, a ancestralidade, a importância da educação e do conhecimento, a moralidade, a família. Tá? Isso tudo daí é como se fosse um complemento. Eu digo assim porque o confucionismo é muito usado, principalmente por Xi Jinping. Você pode ver a China como a parte Você tem aquele símbolo yin yang, que é o taoísmo, aliado ao confucionismo. E claro, nós não podemos esquecer de falar sobre Sun Tzu, a arte da guerra. E vários descobrimentos que eles fizeram, eles começaram a navegar já no século XIII, se eu não me engano, tá? Ano de 1300, por aí, eles alcançaram a África, dominavam ali o Oceano Índico. Vários instrumentos de navegação que depois foram lá para a escola de Sagres, né? Para Portugal, para a Espanha. Isso daí não foram eles bem que inventaram, já existia dos chineses. Eles conheceram a África muitos anos atrás. Quando você pergunta para os africanos, principalmente ali na Etiópia, perto do chifre da África, tem vários relatos de lenda dos chineses, porque teve um imperador que tacou fogo nas embarcações, isso daí está muito caro, e alguns chineses ficaram lá, não voltaram para casa. Tá? Então tem muitos relatos na África sobre isso. Os chineses não são uma novidade na África, mas eles têm orgulho da história deles como um todo. Né? Também temos que falar sobre a Rota da Seda, claro, que está sendo resgatado. Olha aí, ó, falando do passado, desde nos nossos estudos na escola. Hoje em dia eu não sei como é que tá, porque parece que você tem uma vontade de uma educação ocidentalizada, tudo que for do Oriente eles estão querendo retirar. Então é para você lembrar também da Rota da Seda. E como eu falei inicialmente, o nome da China, o nome que realmente é o chinês, como eles chamam, Zhongguo, significa o Império do Meio. Tá? Tudo que está próximo ao centro, né, o Império do Meio, tinha o nome de uma cidade lá, eles consideram como mais elevado. Tudo que está abaixo do céu, é a China. Tá? Então, Zhongguo, a cidade do meio, o Império do Meio. As pessoas não são iguais. Tá? Isso serve daí também para esclarecer para alguns que não têm esse conhecimento de que socialismo é para dividir as coisas, nada disso. Você trabalha com um coletivo, mas mantém o seu individualismo. Tá certo? As pessoas são iguais, as pessoas não são iguais. As pessoas são diferentes e não tem sistema nenhum que vai ser uma coisa igual. Tá? Cada um faz, olha aqui, ó. Lá tinha concurso público há mais de 1.500 anos, que tem concurso público na China. Então eles sabem muito bem que as pessoas não são iguais, mas eles não têm
como aqui tem no Ocidente, de descartar, né, a determinada pessoa, cada um com a sua habilidade. Então, esse foi um aspecto que eu usei aqui, mais histórico e filosófico. Agora, vamos aqui para você entender como funciona o sistema da China, o sistema da democracia chinesa, é assim que eles chamam, tá? Democracia chinesa. O funcionamento do Partido Comunista. Presta atenção, ó. Aqui está a China, o Estado chinês. E aqui você tem o Partido Comunista. Para facilitar, o canal aqui tem isso de você transmitir para você de uma linguagem mais fácil. Eu não vou ficar falando para você aqui, leia esse livro, fale, eu vou indicar aqui umas pessoas, mas eu não vou fazer isso. Então, para facilitar o seu entendimento, é o seguinte: imagina que o Partido Comunista seja um Ministério Público. Tá? A função do Ministério Público de fiscalizar, propor ações. Então, o Partido Chinês ele está aqui nessa parte toda do Estado chinês. Ele controla o Estado chinês. Assim como vai controlar também, olha aí, ó, todo esse plano de metas que tem aqui. Tudo só funciona com a aprovação do Partido Comunista Chinês. Tá? Então não é uma coisa separada. Daí você já pode entender que o capitalismo, o sistema capitalista, não tem isso, não tem um meio controlador. O controlador deles lá é as finanças. Tá? E mesmo assim que não funciona. Então a fiscalização ocorre toda, o controle do Partido Comunista, coisa que não existe no mundo capitalista. Então, se você está achando que a China é um capitalismo, então tudo bem, você inventou um capitalismo controlado, né? Então, tem eleições lá, Ricardo? Tem eleições na base. É como se fossem os vereadores. Você não vota numa pessoa, você vota num projeto. Você vota num projeto. Então, vamos imaginar que essa sua região precisa de uma determinada obra, precisa de uma determinada infraestrutura, um parque, uma escola. Então você vai desenvolver esse projeto e vai enviar esse projeto para ser avaliado, né? Vai ser avaliado esse projeto. Feito isso, você vai concorrer ao cargo, né? Você concorre, você vai ser eleito. São 900 milhões de pessoas que vão às urnas para eleger aqueles que fizeram esses projetos. Tá? Então não é simplesmente uma pessoa. E no sistema democrático deles, assim que eles chamam, não entra na cabeça deles, não adianta. E eles estão certos, tá? É porque nós temos essa arrogância ocidental de achar que o nosso é muito melhor quando está falindo. Não entra na cabeça deles que, de repente, vou dar um exemplo, um cantor de música sertaneja possa se candidatar a presidente de uma nação com mais de 1 bilhão de habitantes. Não, isso não entra na cabeça deles. Se você for falar isso para eles, não, isso daí pode, eles vão ficar... Como? Muito menos gente que não exerceu o cargo de governador de província. É como se fosse no Brasil só poder se candidatar a presidente aqueles que foram governadores de estado, que concluíram com êxito uma governança de um estado. Normalmente seria o que aconteceria, né? Se bem que os dois últimos, tanto o Lula, a Dilma, o Bolsonaro, eles não foram governadores de estado. Então, lá na China, eles não concorreriam, tá? E lá é um sistema que é de baixo para cima, como eu falei para vocês. E tudo isso com o controle do partido, você vai subindo de cargos. O Partido Comunista,
Os integrantes do Partido Comunista, eles são escolhidos nas faculdades, você tem ali pessoal da finança, pessoal de engenharia, são 97 milhões de inscritos no Partido Comunista. A maioria vem de faculdade, eles é que fazem essa análise de projeto. E à medida que você vai subindo, um representante de uma determinada região, você já vai concorrer ao governador de província, tá? E desenvolvendo essas metas. O Xi Jinping levou mais de 30 anos para chegar lá onde ele está. Tá bom? Não foi uma coisa que surgiu de uma hora para outra. Só as províncias que ele governou tinham quase que a população do Brasil. Tá? Mais de 160 milhões de habitantes. E ele concorria com outros também. Então você vai aumentando de grau lá. É diferente do nosso, eu acho muito interessante. Ou seja, só chega no topo quem exerceu bons trabalhos. Os caras não aparecem assim, de uma hora para outra. E é bom salientar, gente, que o Partido Comunista ele já tinha a sua formação em 1921, mas só foi a partir de 1949 que foi implementado, então é recente. Você vê, o nosso é mais antigo que o deles e não dá jeito. Não dá jeito. O que tem de desvio de coisas aí lá, eles têm corrupção? Tem. Tem muitos casos, mas eu vou te dizer uma coisa. É bom você não ser pego, não. Porque a pena deles é paredão. Tá certo? Isso acontece com muita gente. Tem bilionários? Tem. Quando eu for começar a ler aqui sobre o socialismo chinês, você vai entender. É uma profissão. O que você é? Sou um político do Partido Comunista. Tem outros partidos liberais lá? Tem. Tem liberais lá. Tem liberais, sim. Mas eles, para você concorrer ao Politburo, aos graus mais altos, você tem que se filiar ao Partido Comunista. Mas dentro do Congresso tem liberais, tem vários lá, muita coisa. Tá? Então eu espero ter passado para você, você tem que imaginar o Partido Comunista como se fosse um Ministério Público gigante. Assim como tem o Ministério Público do Rio de Janeiro, tem o Ministério Público de São Paulo, tá? Tem os procuradores de Estado. Esse foi o jeito mais fácil para você entender, que aqui é um resumo. Eu posso colocar para vocês o funcionamento todo, mas eu posso fazer um vídeo separado. Não é tão complicado assim de entender. Você tem o Estado e esse Estado é fiscalizado pelo Partido Comunista. Cara, quem faz oposição ao presidente Xi Jinping? Mais abaixo. São membros permanentes. Muitos são ex-presidentes, tá? Você tem um grupo ali, acho que são 25 pessoas. Você tem, vai subindo, são 360, depois 25, o Politburo maior, acho que são 7. O Xi Jinping, ele foi eleito o grande líder. Então, quando você vê isso, já estava previsto na Constituição deles, que eles chamam de democracia chinesa. Não foi o que a nossa mídia fala, porque tudo, olha pessoal, tudo que a mídia ocidental fala de lá é mentira. Normalmente 80% é mentira. Vocês podem reparar que a Globo, por exemplo, não tem âncora lá na China, não tem. Tem na Inglaterra, na Europa, de uma maneira geral, ali na Itália, no Vaticano. Mas no Oriente não tem na Rússia, não tem na China, no Japão. Tudo que vem de lá para cá é filtrado antes de chegar para você. Então você tem um preconceito com o povo chinês, né? Eles podem falar o que querem, esculhambar, né? Mas parece que os chineses estão mudando essa postura, eles sempre procuram um caminho do meio, evitar o confronto,
Mas é aquele negócio, os caras já estão cansados de ser esculhambados. Estão cansados de ser esculhambados, principalmente depois que o Vance, o vice-presidente lá, falou que aí são camponeses, né? Um bando de camponeses, como se quisesse dizer que é 1,5 bilhão de idiotas. É uma sinofobia que realmente existe. Eu sempre falo nos meus vídeos aí, o Demetrio Maioli, falando que era balão espião chinês, quando o Pentágono disse que não era. Agora você vê o conflito lá na Ucrânia, dizendo que pegou chinês, isso daí foi um artífice que o Zelensky arrumou, esse treco daí do amigo do Luciano Huck, que arrumou para envolver os Estados Unidos. Como o Trump já está querendo sair fora da Ucrânia, ele pega um cara lá de olho puxado, diz que o cara é chinês. Eu vi a fala original, o cara não fala uma palavra em chinês, só fica lá em gesto, em mímica, não fala nada em chinês. Depois dizem, Demetrio Maior de novo dizendo que ia pegar um coreano. Então você pode ver, você pode pegar poloneses lá lutando pela Ucrânia, estadunidenses, brasileiros, se bem que eu tenho visto aí que tem brasileiros do lado russo também, que a nossa mídia não vai falar isso jamais. Tá? Então, pessoal, procura ver aí até o comentário, se eu puder te responder, ou Elias Jabbour, né? O Elias Jabbour sabe muito sobre China, tudo que o Elias Jabbour fala, eu já vou chegar lá na parte dele, é impressionante como é devidamente comprovado, nada que o Elias Jabbour ali falou foi invenção, né? É um cara muito esforçado, pretendo um dia conhecê-lo pessoalmente, mas é um trabalho fantástico que o cara faz e está sendo esculhambado. Mas aí vamos chegar lá. Tá bom, pessoal? Então eu espero, esse daí foi a formação, essa parte filosófica. Tudo que eu falei, a área é outra coisa. A China tem 1 milhão de quilômetros a mais do que o Brasil. O Brasil tem 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados, a China 9 milhões. É como se fosse o Brasil mais um pedaço da Argentina, tá? Para chegar lá o tamanho do território deles. Agora nós vamos para a parte aqui, o que falam os chineses sobre serem socialistas, porque isso daí também estava sendo arguído lá pelo próprio povo chinês. A participação popular lá, quantidade de greves, isso é muito grande. Tá? Não pensa que aquele sempre está tendo, é o país que mais tem greves no mundo, é a China. Tem muitas propriedades privadas de meio de produção lá. Tem propriedade privada. Você tem um controle do Estado naquilo que é mais importante. Eles não são bestas de botar a segurança deles em mãos de estrangeiro, como a gente faz. Eles não são vassalos como nós. Tá? Eles têm o próprio sistema deles lá. Eles não acreditam nos bárbaros. Eles passaram por séculos de humilhação. Viciaram uma população inteira. Ninguém fala sobre o número de mortos que a China passou durante um século, né? Que encheram aquilo lá de ópio. Os primeiros grupos de traficantes do mundo foram os ingleses. O século das humilhações, eles prometeram depois que eles não passariam por isso novamente. Então, quando você vê acontecer aí lá dos Estados Unidos, né? Arrogantes mesmo, a Europa é arrogante, nós somos branquelos arrogantes, os caras já não, isso daí vocês não vão fazer. Tá? Tem agora o bullying tecnológico, o bullying tarifário, inteligentemente. A China chamou o Conselho de Segurança da ONU porque ele está sendo atacado. Muito inteligente essa atitude. Tá? Eles não fazem, ali não é Xi Jinping não, gente. Porque eles dão a entender que eles são um bando de idiotas, não reclamam de nada e que o Partido Comunista que controla tudo. Não é assim não. Eles partem para cima mesmo. Tá certo? Então,
esse é um aspecto muito relevante para você entender. Eles não são ocidentais, não têm a cabeça como a nossa, tá? No caso deles, a minha avó teria sido, assim como na Coreia, a minha avó teria sido uma mulher estuprada. A minha mãe nasceu na época da Segunda Guerra Mundial. Estaria afetado. Lá você não teve alguém na sua casa jogando bomba na sua casa. Né? Eu acho que esses povos que passaram por essa por essa ignorância ocidental deveriam ser mais respeitados, né? E superaram isso. Eles superaram com o próprio povo deles. Tá? Então vamos aqui, ó. O que o povo chinês fala, né? Estou retomando aqui. O que o povo chinês fala sobre isso? Eles são socialistas? Não são socialistas? Daí é um tema que está sendo debatido lá em 2017. Você vê como nossas esquerdas, que eu vou chegar no final, são atrasadas. Então, foi no 19º Congresso Chinês de 2017, e aqui eu vou começar a falar para vocês o que foi discutido, o que o Xi Jinping falou, tá? Nesse plano de meta deles. E depois eu vou passar para vocês, que vão falar da União Soviética, sobre o que o próprio povo, eu peguei os relatos de cidadão comum falando sobre isso, tá? De 2020 e 2021, porque agora está totalmente diferente. Então vamos lá, o socialismo chinês. Eu vou botar aí, você vai acompanhar. O novo capítulo, O Caminho Certo para a Humanidade, sobre a defesa e o desenvolvimento do socialismo com características chinesas na nova era. Esse características chinesas vai ser bem repetido. Ou seja, é o âmbito nacionalista. É o nacional chinês. Tá certo? Por que o socialismo com características chinesas é socialismo e não qualquer outro tipo de socialismo? Socialismo científico é uma grande criação da humanidade, da história humana e um grande despertar da autolibertação humana. Se os altos e baixos do desenvolvimento do socialismo científico são como uma sinfonia magnífica, então o socialismo com características chinesas é o clímax dessa sinfonia. Tanto a história quanto a realidade nos dizem que somente o socialismo pode salvar a China. E somente o socialismo com características chinesas pode desenvolver a China. Nos últimos anos, algumas opiniões públicas nacionais e internacionais levantaram a questão se a China está praticando, sobre o que a China está praticando, ainda é socialismo. Alguns dizem que é socialismo capitalista, enquanto outros simplesmente chamam de capitalismo de Estado ou novo capitalismo burocrático. Então, como devemos entender e compreender corretamente essa questão importante sobre a natureza e a direção do socialismo como características chinesas? O secretário-geral Xi Jinping destacou claramente: o socialismo com características chinesas não apenas adere aos princípios básicos do socialismo científico. Aqui Karl Marx, tá? Marx e Engels. Eu lá embaixo já vou explicar. Mas também ele confere características chinesas distintas. Patriotismo, filosofia. Com base nas condições da época. Ou seja, o socialismo com características chinesas é socialismo, não algum outro tipo de socialismo. Esta importante declaração é retumbante e direta. Ela defende a unidade da lógica teórica do socialismo científico e da lógica histórica do desenvolvimento social da China. Responde às dúvidas de algumas opiniões públicas, nacionais e estrangeiras sobre a China. Está buscando o socialismo. Esclarece a névoa de compreensão do socialismo com características chinesas e demonstra a clara consciência histórica e firme confiança
política do nosso partido. Na China contemporânea, defender e desenvolver o socialismo com características chinesas significa verdadeiramente defender e desenvolver o socialismo científico. Tá certo? Aqui tem uma parte de etapismo, você tem o capitalismo, a intenção deles aqui é desenvolvimento do capitalismo dentro da China, para você passar por uma outra fase. Isso daí, no meu ver, tá no Capital, né? Isso daí não é dito no Capital, não. Apesar de eu não ser um grande expert no assunto, mas parece que tem gente, como eu falei lá na introdução, tá lá pensando lá atrás, né? Então ele fala aqui, o que é socialismo científico? Marx e Engels fizeram previsões e suposições científicas sobre o processo do desenvolvimento, direção e características gerais da futura sociedade socialista. Eles acreditam que as diferenças decisivas entre a sociedade socialista e a sociedade capitalista incluem principalmente organizar a produção com base na propriedade pública dos meios de produção, tá? E atender às necessidades de todos os membros da sociedade é o propósito fundamental da produção socialista. Fornecer orientação planejada, regulação de produção de trabalho, levando a quantidades iguais de produtos, né? Superprodução, transformar e utilizar a natureza de acordo com as leis naturais. A Revolução Proletária é a mais alta forma de luta do proletariado. Deve ser liderada pelo Partido Proletário e visa estabelecer um estado de ditadura do proletariado. Através da ditadura do proletariado e do desenvolvimento do socialismo, a transição para uma sociedade comunista, na qual as classes são eliminadas, a exploração é eliminado e o desenvolvimento integral e livre dos seres humanos é finalmente alcançado. E assim por diante. Eles constituem um princípio básico do socialismo científico e são a raiz e a fonte do socialismo com características chinesas. Tá? Isso daqui é o socialismo científico. Daí foi tudo esclarecido durante o Congresso, 19º Congresso Chinês. Tá? O socialismo com características chinesas adere aos princípios básicos do socialismo científico. Em termos de sistema de liderança, a liderança do Partido Comunista da China é a característica mais essencial do socialismo, com características chinesas, e a maior vantagem do sistema socialista com características chinesas. O partido é a mais alta força de liderança. Entendeu? Como eu falei, você tem o Estado e o partido. O partido é que vigia aqui, ó. Fica de olho. É uma economia planificada, tudo ali é planificado, ele passa por aqui, ó. As análises são todas feitas por aqui. São feitas por aqui, são realizadas aqui e enviados para cá. Tá certo? São realizados aqui dos deputados, são feitos lá os projetos enviados para cá pela viabilidade. Então, o partido é a mais alta força e liderança política, em termos de sistemas estatal e sistema político. A ditadura democrática popular. Ó, quando ele fala aqui de ditadura, não é do jeito que a gente pensa, que bota na sua cara, mas o cara é um ditador. Isso aqui é um sistema de regras, tá? São de acordo com aquelas regras que já foram estabelecidas. Aí eles falam que é uma ditadura. E o sistema de Congresso Popular são implementados. Em termos de sistema econômico, aderimos à propriedade pública como corpo principal e o desenvolvimento comum de economias de propriedade mútua. Aderimos à distribuição de acordo com o trabalho como corpo principal e à coexistência de múltiplos métodos de distribuição e implementamos o sistema econômico de mercado socialista. Olha só. Lá o sistema de propriedade lá, privado, você vai lá e pode comprar sua casa, você pode alugar o seu imóvel,
você pode alugar. Mas ali é uma concessão, tá? Por exemplo, se eu for me mudar daqui para um outro estado, eu tenho que comunicar que eu estou indo para outro estado, para ter um controle demográfico. Eu não posso, eu quero ir para lá porque eu quero ir. Muitos vão porque são a trabalho. Né? Eu vou para trabalhar, então tudo bem. Você vai para trabalhar. Se eu for me mudar de um bairro para o outro, estou morando aí num determinado bairro, vou para um outro bairro, eu tenho que ir na delegacia daquele bairro, né? Delegacia mesmo, distrito, policial. Eu tenho que ir lá, olha, estou morando aqui. Você vai lá e se cadastra nesse distrito, tá? A autoridade local, a autoridade policial vai saber que você está morando ali. Então, a primeira coisa que você faz, você tem um tempo, isso daí é uma novidade para mim, eu vi de casais que estavam morando lá, estavam estudando lá, que você tem até uns 5 dias para comprar. Me mudei, estou morando nesse local, está aqui o endereço, tá certo? É bem assim não, você tem que chegar lá e comunicar. Dando aqui, em termos de ideologia, defendemos firmemente o papel orientador do marxismo. Cultivamos e praticamos os valores socialistas fundamentais. Em termos de posição fundamental, aderimos à abordagem centrada das pessoas, promovemos continuamente o desenvolvimento integral das pessoas e alcançamos a prosperidade comum para todas essas pessoas. Vocês vão ver que tem palavras repetidas, porque quando eu boto na tradução do Google, claro, né, tudo lá em chinês, então como eles usam a gramática deles, tá? De um dia eu entender, aliás, se eu fosse mais novo, eu já estaria aprendendo mandarim. Não perderia tempo. Não perderia tempo, porque nós vivemos num país vassalo que não tem a mínima intenção de mudar isso. E vassalo com o aval das autoridades, todas elas aqui no Brasil, tá? Vai desde do Congresso Nacional, o sistema financeiro, a mídia, tudo, a burguesia, tudo. Então, e assim por diante, eles incorporam os princípios básicos do socialismo científico sob novas condições históricas e deram continuidade à linhagem genética do socialismo científico. Se eles forem perdidos, não será mais o socialismo, tá? Eu vou avançar aqui um pouquinho, só essa parte aqui, que tem outros que são muito importantes. O secretário-geral Xi Jinping destacou uma grande diferença entre o socialismo científico e o socialismo utópico é que este não é um dogma imutável, mas considera o socialismo como um processo prático de melhoria e desenvolvimento contínuos. O socialismo com a característica chinesa não apenas se desviou do socialismo científico, mas foi enriquecido e desenvolvido num processo de combinação dos princípios básicos do socialismo científico com a realidade específica da China. As tradições históricas, culturais e as exigências da época, isso é muito importante. Vou repetir aqui, foi enriquecido e desenvolvido no processo de combinação dos princípios básicos do socialismo científico com a realidade específica da China, as tradições históricas e culturais e as exigências da época. Muito importante isso. O socialismo de característica chinesa é o socialismo científico que tem raízes na China, reflete a vontade do povo chinês e se adapta às exigências do desenvolvimento da China e da época. Quando o socialismo mundial sofreu sérios reveses, a China socialista não caiu com o efeito dominó, tá? Mas resistiu a inúmeros testes e o socialismo científico surgiu em meio a reviravoltas. Entretanto, a nova era, o Comitê Central do Partido Comunista, com o camarada Xi Jinping como núcleo, liderou todo o partido e o povo de todos os grupos étnicos do país a promover a causa do socialismo com características chinesas e alcançou grandes conquistas que atraíram a atenção mundial.
Ele levantou a grande bandeira do socialismo científico no mundo e deu grande vitalidade ao socialismo científico. Só podemos determinar se um par de sapatos serve ou não no nosso corpo quando usamos. Esse negócio daqui do sapato, pessoal, é importante falar para vocês, que outros daqui, também outros relatos você vai escutar isso, tamanho do pé e tal, porque tinha um preconceito lá com as chinesas, que quanto o pé dela fosse menor, mais bonitinha ela seria. Né? Cada povo tem, né, mulheres aqui que pode botar uma coisa maior, de acordo com a moda. Lá é mulher de pé pequeno, então as mulheres sofriam muito para botar o pé dentro de sapatos que não deixavam o pé crescer. Tá certo? No Japão parece que tinha isso também. Mas acabou, mas é a tradição deles lá, mas não tem mais. Só alguns povos pro interior e tal, são vários grupos étnicos, né? Então, o povo sabe melhor o caminho do socialismo com características chinesas, está progredindo, e é ele quem tem mais voz ativa. A sensação de ganho, felicidade e segurança das pessoas é a mais convincente. Tá? Desde o 18º Congresso Nacional, esse daqui foi o 19º, eu já estou mais embaixo aí na fala, estou avançando. Desde o 18º Congresso Nacional do Partido Comunista na China, quase 100 milhões de pessoas no meu país saíram da pobreza. O problema da pobreza absoluta que atormenta a nação chinesa há milhares de anos foi historicamente encerrado, escrevendo uma grande lenda na história do desenvolvimento humano e provando com fatos irrefutáveis que o socialismo com características chinesas é o verdadeiro socialismo. Ou seja, isso daqui tudo é um processo. Aqui, do 18º Congresso até aqui, foram 100 milhões de pessoas. Agora já estão chegando perto de 500 milhões de pessoas que saíram disso. Ou seja, desde que o Partido Comunista Chinês, que vem lá de Mao Zedong, e principalmente Deng Xiaoping, que deu origem a isso tudo aqui, tá? Essa reforma que Deng Xiaoping fez, ele anterior, já é falecido, anterior a Xi Jinping, que veio crescendo o alfabetismo, as pessoas que saíram da miséria. No total, você já pode chegar ali perto de 800 milhões de pessoas, tá? Desde os anos 50 para cá. Olha só. E é muito bom salientar também que a China não entra numa guerra tem mais de 40 anos. Parece que a última vez que a China participou de uma guerra foi na Coreia, né? Foi na Coreia e no Vietnã também fluiu, porque os Estados Unidos, mais uma vez, que o lance deles é dividir os países, né? Alemanha Ocidental, Alemanha Oriental, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Vietnã do Norte, Vietnã do Sul. Eles queriam até fazer isso aqui no Brasil também. Então, para concluir aqui, pessoal, vou botar aqui. O socialismo com características chinesas é socialismo. Este é o caminho correto, viável e bom. Os argumentos de que a China está praticando socialismo capitalista, capitalismo de Estado ou capitalismo neoburocrático estão todos errados. Alguns querem nos puxar de volta para o antigo caminho. Outros querem nos levar para o caminho do mal. Alguns têm mal entendidos em seus pensamentos. E alguns têm segundas intenções. Nós identificamos e determinamos o caminho do socialismo com características chinesas. E devemos continuar a segui-lo inabalavelmente. Devemos sempre permanecer sóbrios e resolutos, manter um forte impulso para a frente. Não seguir o velho caminho da mente fechada e da rigidez, nem o caminho maligno da mudança de bandeiras e estandartes. Isso aqui é mudança de bandeiras e estandartes, aqui é nacionalismo. Não ter medo de nenhum risco.
não confundir com nenhuma interferência e realmente alcançar. Não importa quão forte for o vento sopre, permaneceremos fortes. Isso daqui foi num congresso, tá, pessoal? Então isso daqui é como eles falam que é o socialismo deles. Então, dando prosseguimento, agora vamos falar sobre uns relatos que eu peguei de pessoas aí para o ano de 2019, 2020, 2021, o que elas falavam, né? O que uns camaradas falam aqui, não, é porque a mais-valia existe, né? Confrontando, falando, isso daí é um capitalismo selvagem, né? Eles batendo mesmo, né? Debatendo, falando sobre isso lá bem distante. O que estão discutindo agora é o que eles já estavam debatendo lá, em cima desse relato de Xi Jinping do 19º Congresso Chinês, né? Estavam falando sobre isso. Então, ó, tem uns relatos aqui que eu acho importante você saber, né? Se você cortar as coisas de outras pessoas, inevitavelmente acabará cortando seus pés para caber os sapatos, né? Aquilo que eu falei sobre os pés, né? Da mesma forma, não existe um sistema perfeito neste mundo. E todos estão gradualmente melhorando e ajustando seus próprios sistemas. O caminho do socialismo na China é uma escolha feita pela história e pelo povo. Não é algo que pode ser dedicado apenas a um indivíduo ou organização. É uma inevitabilidade histórica, tá? Isso aqui é um lance de tradução que eu faço assim, eu pego lá o relato, boto no Google Tradutor, né? Então deu trabalho, tá? Apesar de eu estar fazendo isso resumido para vocês. Tá? E ele cita aqui, esse eu achei muito importante, que parece que essa pessoa era membro do Partido Comunista, que estava respondendo a essas questões, né, de existir mais-valia e tal. Inclusive a pessoa falou, teve uma que falou, de repente eu posso ser chamado a atenção por falar isso aqui no chat. Ele dizia, não, você pode falar, eu sou membro do Partido Comunista. Você pode falar que eu estou aqui que é para pegar mesmo justamente os seus esclarecimentos. Então, ficou uma coisa assim, né? Respondiam lá. Então, ele falou, salientou aqui sobre Gorbachev, uma pergunta que o Lin Zhaoxin, ministro das Relações Exteriores na época, perguntou para o Gorbachev, que foi o último secretário-geral do Partido Comunista, ou presidente, como você queira dizer, da União Soviética. Ele perguntou por que a União Soviética desintegrou. Fez essa pergunta e ele respondeu, sobre essa questão quero dizer que entre os líderes de vários países, aqueles que mais admiro é o senhor Deng Xiaoping. Há apenas um camarada, Deng Xiaoping, mas não há nenhum Xi Jinping na União Soviética. Isso aqui foi porque o Deng Xiaoping, ele colocou políticas econômicas desenvolvimentistas, né? Traçou uma meta que aderiu ao governo, ao Partido Comunista, foi aceito no Partido Comunista. E eu estava vendo umas entrevistas dele naquele programa 60 Minutes, lá com esses jornalistas aí que fazem o camarada totalmente, né? O senhor vive uma ditadura, quando é que o senhor vai ver a questão da idade, né? Do tempo de governança. O senhor vocês são ditadores. Não sou ditador, eu estou aqui de acordo com
os mandamentos que eu sofro do Partido Comunista. Eu quero me aposentar, eu quero me divertir. Eu estou lutando para isso, né? Para os mandatos. Então, eles conheciam lá, isso daí não é uma vontade minha. Eu estou aqui por causa do coletivo do Partido Comunista. Né? Então ele saiu com esse jornalista na rua, com a equipe deles lá, e o que o cara passa para você é que aquele povo lá era um bando de imbecis que estavam com medo, né? Estavam com medo. Ele saiu uma rara, apresenta mentira. Mentira que esses jornalistas fazem. Tá? Eles acham que um partido comunista lá ia controlar aquilo tudo, assim como tinha na antiga União Soviética. Né? Eles são um bando de coitados, né? Mas é assim, é um bando de coitados, mas a verdade é que ninguém gosta deles. Ninguém gosta deles. Né? A Europa não tem um respeito pelo povo chinês, não tem um respeito agora pelos eslavos. Pelos russos não tem respeito por esse pessoal. Eles falam, estão matando os coitadinhos, como se importassem com isso. Eles não se importam. O que eles querem colocar é o sistema deles. É um sistema falido que isso daí sem falar lá do sertanejo, nada contra a figura dele, do cara concorrer, lá do Marçal concorrer a presidente da República, sem experiência nenhuma política. Tá? Isso daí abre brecha para o cara colocar lá, que é vinculado a organizações criminosas, chegar. Eu não estou falando que essas pessoas sejam, tá? Nada disso. Mas abre sim um espaço para você colocar pessoas assim, como já aconteceu nos Estados Unidos. Tá? Tinha muito presidente lá que era vinculado à máfia. Tá? Se não era ele, é um parente dele. Sempre teve isso, já caiu todo mundo sabe disso e continua falando que é um sistema perfeito. Assim como no nosso país também, que é totalmente controlado pela mídia. Você tem um sistema presidencialista que cada vez o poder executivo vai perdendo o poder. Você tem uma ditadura do mercado financeiro no Brasil, você não pode fazer qualquer coisa. Né? Tem o partido que está no poder aí, o PT, está repetindo isso. Não, eu estava vendo no negócio do pessoal que sofreu por causa até do filme, né? Da ditadura, nunca mais o processo, né? De anistiar aquela que não deveria anistiar, isso aí já é antiga, né? E eles estavam falando lá, dos caras que foi torturado estava dizendo, na época o PT falou exatamente a mesma coisa que eles estão dizendo hoje. Nós não temos força para confrontar. Isso já naquela época lá, eu acho que foi logo o primeiro mandato da Dilma, não foi? Sobre as torturas, a comissão, né? Da tortura que foi aberta. Então ele falava, o PT está falando isso há um tempão, que não tem força, que não pode... E derrubaram o governo, ou seja, eles fazem o que querem. Dando andamento aqui, do relato, né, dessas pessoas que estavam debatendo lá, em última análise, é a base econômica que determina a superestrutura. Sem uma base econômica, tudo que você diz é besteira. Olha que certeza, né? Todos os antigos países capitalistas têm recursos financeiros abundantes e riqueza que eles obtiveram colonizando, invadindo, saqueando, vendendo armas suficientes para durar 3 gerações. E eles não morreriam de fome mesmo que se quisessem, né? Você vê que como eles esbanjam. Foi o caso de um colega meu há muito tempo que foi no Museu da Inglaterra e que tinha coisas lá no museu. Esse cara é um ladrão, velho. Tá certo? Aí ele ressalta aqui, por favor,
Deixa uma coisa clara: os países europeus e americanos não ficaram ricos porque adotaram o sistema capitalista. Muito importante isso. Mas porque originalmente tinham recursos abundantes que poderiam sustentar uma vida melhor. Não confunda causa e efeito. No mundo de hoje, os 10 países mais pobres e atrasados são todos países capitalistas, tá? Que tem a mania de falar, Cuba, Venezuela, os camaradas têm uma ditadura do mercado financeiro, o cara bloqueia lá sua conta bancária, te proíbe de ir na rua para comprar uma comida no sacolão. Olha, você não pode entrar aqui não, não pode sacolão não pode vender marmitinha para ele. Cortam a água da sua casa, cortam a luz e falam que o seu, olha aí, ó, os caras estão morrendo de fome. Que exemplo, tira. Eu não sei como existe debate sobre Cuba, né? Os caras vão debater sobre Cuba, tira primeiro. Tira as sanções lá, depois a gente conversa. Tira as sanções da Venezuela, tira as sanções de Cuba, tira lá da Coreia do Norte, espera uns 4 anos e a gente conversa. Porque desse jeito, os caras bloqueiam o dinheiro na sua conta e falam para olha aí, o cara não conseguiu pagar as contas dele. É mais ou menos isso que acontece nesse mercado financeiro. Eu costumo sempre falar aqui que a nossa violência, a violência que tem no Ocidente, no mundo ocidental, aqui eu estou incluindo o Sul global, é por causa do sistema financeiro. É um sistema que leva à violência, ele é um sistema violento. Então os caras vão discutir lá a violência, lá com o que dá origem a isso, é o sistema que você vive, meu Deus do céu. É aquela criança que foi acostumada desde pequena a levar porrada toda hora. Vai lá e dá porrada no seu coleguinha, para de reclamar. O cara vai lá e dá porrada no colega dele. Esse é o sistema que a gente vive, tá? Então, dando prosseguimento aqui, após a primeira Revolução Industrial, ele falando, os capitalistas britânicos usaram máquinas para extrair mais valor excedente dos trabalhadores e completaram a acumulação de capital primitivo. Posteriormente, seus militares se desenvolveram e eles começaram a construir colônias ao redor do mundo para obter mais riquezas. Até hoje ainda, há muitas relíquias culturais da China em museus da Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Por isso que eu achei esses relatos aqui muito importante para passar para os senhores, que agora nós vamos entrar aqui, deixa eu ver aqui se ficou alguma coisa importante para eu salientar, que olha só, pessoal, eu não tenho aqui alguém que desenvolva o trabalho comigo, sou eu que faço sozinho. Assim como a edição do vídeo, eu queria botar um negócio melhor, mais sofisticado, mas eu sou ruim para fazer isso. O canal crescendo, com certeza vou colocar aí, igual o Ian Neves com a equipe dele, fantástica, estão fazendo, né? Eu ia falar aqui sobre o Tibete, mas vejam o vídeo lá do Ian Neves sobre o Tibete. O Tibete não é aquele Dalai Lama, não, né? E isso na minha religião, que é japonesa, já falavam isso, cuidado com esse cara, né? Os japoneses da minha religião, assim nós seguimos aqui a cultura brasileira, lógico. Mas os japoneses, os poucos que eu conheci que falavam lá do Tibete, né? Esses caras escravizavam pessoas. Lá no Japão eles sabiam disso. Mas aqui você faz os filmes lá do Tibete, né? Que é um monge, nada. Eles tratavam as pessoas pessimamente, escravizavam, tá? Tratavam as pessoas como animais. Não é isso que esses filmes de Hollywood passam para você, não. Tá certo? Então, vamos chegar aqui para a parte do Elias Jabbour, tá? Vou falar aqui. Eu não o conheço pessoalmente, eu estava fazendo meu curso de Ciências Políticas. Foi um pouco antes da Covid que eu estava no canal do Paulo Galas, aí apareceu o Elias Jabbour, e o Paulo Gala fez uma pergunta para o Elias que até hoje falei, esse cara é muito bom, que assim o objetivo do meu canal é passar para vocês de uma maneira simples,
ser simplista. É o que a esquerda hoje, a grande parte da esquerda não faz, né? Porque o que é o socialismo? Aí Paulo Gala perguntou isso pro Elias. Aí o Elias falou, o socialismo é a razão sobre os meios de produção. Mas, pô, esse cara é muito bom. E discorreu, falando mais sobre isso. Como funciona o socialismo chinês. Li o livro dele, fui comprar o livro desse cara e comprovei tudo que ele falou ali, relatando isso aqui para os senhores, tá? É assim, não tem que falam que é capitalismo, que seja controlado por um partido comunista. Não é qualquer coisa assim, gente. Tá certo? Isso aqui é o socialismo com características chinesas. O que ele quer, o que o Elias fala no livro dele, nos debates que ele faz, não é que a gente queira ser uma China como muitos o tratam, com ignorância, com arrogância. O cara, ele usou como Pierre Bourdieu, ele é mochileiro. Ele não só estudou, ele esteve na China há mais de 20 anos, o cara. Então ele se esforçou, já vai fazer um best-seller, já vai fazer o próximo livro. Explicando, ele não quer que, como muitos falam aí, que implantar o socialismo chinês. Não dá, isso daqui é um socialismo de características chinesas. O que ele está falando é o socialismo de características brasileiras. Então ele fala sobre o nacionalismo também, que não é bem o que uns falam assim diretamente, que tem uns aqui que falam sobre o nacionalismo, mas abandonam totalmente o socialismo científico. Não vai rolar. Não vai rolar. Da burguesia, porque você já teve exemplos aqui no Brasil, mas não são vinculados ao trabalhador. Aqui é vinculado ao trabalhador. O ganho salarial lá na China cresceu muito. Nesse final do debate que eu relatei para vocês ali, tinha um cara que falou, realmente na minha região, isso dito pelos meus pais, melhorou muito. A gente ia na porta de casa, era só mato. Era só mato. Agora você tem um hospital aqui perto. Né? Depois eu faço um outro vídeo falando até sobre os apanhados, como funciona o sistema. Paga muito barato. É muito barato. Um exame lá de sangue sai aí em torno de R$ 10, entendeu? Já te entregam numa maquininha rapidinho o exame. Alguns são determinados da saúde de província, né? Mas isso daí eu ainda tô verificando. Por exemplo, tratamento de câncer, é o governo que vai tratar. Agora eu não sei se é de uma maneira geral ou se são determinadas localidades. Então você tem lá um plano de saúde. Imagina, um plano de saúde particular que sai baixo para você. E porque quando você tem essas doenças assim, que pegam o câncer, é o Estado que faz. Então o plano de saúde é muito bom. Sabe? E o cara que é pobre mesmo, o agricultor, ele não paga. Não paga, mas tem que fundamentar e vai ter que ir numa delegacia, tá? Para pegar essa gratuidade, para ir no hospital, tá? É assim que funciona. Lá a delegacia não é só a parte policial, é como se fosse a defensoria pública. Ela funciona assim como eu falei com o Partido Comunista, seria o exemplo aqui de um Ministério Público que atua de cima a baixo, de baixo para cima, de cima a baixo. Ele é um fiscalizador. Lá as delegacias também funcionam dessa maneira. Tá certo? Então o Elias Jabbour, ele fez um trabalho fantástico. Reduziu tudo aqui no livro dele, porque, pelo que eu vi no livro dele, seria aquele escalamaço, né, cara? Seria aquela coisa enorme. E ele já vai fazer uma segunda parte. E sinceramente, o que ele explica muito bem isso. Eu não quero colocar, eu estou dando um exemplo, a nossa industrialização, o que nós temos que fazer. E muitos acham que a China, assim como
que eu falei lá no início do vídeo. Assim como muitos acham que os Estados Unidos vai nos salvar, eles acham que os comunistas, os companheiros, os camaradas deveriam usar também. Teve um debate que eu assisti agora com o Gabriel Lazari, que é o secretário-geral do PCBR, que parece que vai fazer um livro aqui. Eu não digo assim atacando, contestando as coisas, me parece que é isso. Mas olha só. É claro o entendimento do Elias Jabbour, é claro o entendimento dele aqui, o que ele está falando, isso que eu relatei para os senhores aqui do socialismo científico, né? Parece que esse pessoal não leu esse relato aqui do Congresso chinês. Vai desenvolver o capitalismo, uma próxima etapa, está dando certo. Eles não querem saber lá dos outros povos não, meu camarada, a não ser que você faça uma aproximação mais intensa, né? Trocas de tecnologia, construir trem lá, eles têm lá, é o país que mais tem, deixa eu só pegar aqui é o país que mais tem as placas solares, carros elétricos, trens bala, eu estava vendo aqui, beleza, eu vou daqui para Brasília, vou chegar em Brasília lá em menos de 1 hora, é isso mesmo? 1 hora daqui até Brasília, estava vendo o preço das passagens lá, daria em torno de R$80, R$90. Você pega um trem 600 km por hora. Ah, vai acabar com a indústria de aviação no Brasil. Olha, claro, a indústria de aviação no Brasil é enorme, né? Vai acabar, muita gente vai ficar chateada. Vai ser até bom, que aí não vai ter pobre andando de avião, né? Sempre tem barraco em avião aí, toda semana eu vejo no YouTube tem um barraco que corre dentro de avião, né? Pega um trem-bala. Nós não temos trem-bala aqui, caramba. Destruíram a nossa linha férrea toda para construir estradas que causam acidentes, aumentam a poluição. Fiquei que ver os caminhoneiro, tá, baixou o diesel, polui. Bota esses caras daí para ver a estrada férrea. Quer dizer, é um exemplo que eu estou dando aqui. Não vou dar faz isso, faz aquilo, que o brasileiro é assim, né? A gente tem essa mania de fazer isso, fazer aquilo. Não, a gente vai ter que primeiro destruir o modelo econômico que existe no nosso país, só com uma revolução mesmo. E daqueles que têm o sentimento de ser brasileiro, que enxergam isso daí que eu estou falando para vocês, isso não é novidade para ninguém. É o desenvolvimento. E o que Elias Jabbour coloca aqui é isso. Vamos construir o nosso socialismo com características brasileiras. É só isso que ele está colocando. Mas não, esculhambam o cara. Esculhambam. Teve o Gustavo Machado lá do Orientação Maior. Eu acompanhava o Gustavo Machado desde o início lá do canal dele. Acho que só tinha uns 3 mil inscritos. Tava lá quando ele botou lá sobre o curso Capital que ele fez, bem organizado, muito legal, aí de repente vai e mete pau no cara aqui, gente. Sabe? Um da esquerda aqui, o Jones Manuel, então nem se fala, de repente aparece o cara, que é esse cara daí? Né? Esse cara bombado, sabe? Um bando de mal educado. Parece que falar grosso, porque é muito fácil atacar a esquerda. Né? A esquerda se ataca. Pô, vai lá, não tem o Gilvan da Federal, vai lá e xinga o cara lá, porra. Pega um trabuco, vai lá com o cara. Tem um monte de gente da direita aí que gosta de andar de trabuco, fica chamando todo mundo. Por que vai fazer com a esquerda? Porque a esquerda é um saco de pancada, não causa temor a ninguém. Ela nem sabe se é esquerda ou se não é esquerda mesmo. Não consegue entender aqui o que Elias Jabbour está falando. Eu não sou militante, eu já fiz parte de diretório acadêmico, acompanhava, via Brizola, Darcy Ribeiro, nunca fui, já concorri a vereador por partido político que se dizia de esquerda não tem nada, e aí vivem esculhambando, cara. Eu cheguei à seguinte conclusão, pessoal, olha, falando sério, isso daí não é só aqui no Brasil não, é o socialismo ocidental, tá? Lá da Europa, o sul global, tá? É o seguinte,
A direita está ganhando esse espaço, não é porque a direita, vamos dar aqui. Nós não nos atualizamos. A esquerda não se atualiza. Eles não fazem isso que o Deng Xiaoping fez, o que o Xi Jinping fez. Então, quando ele sai dessa rota aqui, que no final aqui ele até menciona, aqui alguns querem nos puxar de volta para o caminho antigo. Outros querem nos levar para o caminho do mal. Alguns têm maus entendidos em seus pensamentos e alguns têm segundas intenções. Nós identificamos e determinamos o caminho do socialismo com características chinesas e devemos continuar a segui-lo inabalavelmente. Viu? Tem um pessoal aqui que não se atualiza, sinceramente. Quando eu era do diretório acadêmico lá na UERJ, lá em 93, 94, que foi a época de cotas para negros, eu também não sabia nem o que era, eu só tinha visto o Manifesto Comunista ali uma vez, eu sabia lá do Capital, depois né? Mas eu sempre tinha uma grande admiração por esse povo, porque o que eles falavam acontecia mesmo. E aqui no Rio de Janeiro tinham governos com tendências de esquerda, que era Brizola. Eu escutei lá os debates do Brizola. Luta de classe, eu nem sabia o que era luta de classe. Fiquei sabendo através do Brizola. Eu vi Fidel Castro na época 92, ele usou um termo lá, pega lá, pô, é isso aqui que o cara tá falando, sabe? Mas eu vi, tinha gente lá, que eu conheci lá de partidos, que foram concorrer a prefeito agora. Estava lá na UFRJ fazendo debate lá para os candidatos a prefeito, lá. Juntou todo mundo lá, só o Eduardo Pacho não estava. E aí eu vejo as figuras lá, cara, falando a mesma coisa de 30 anos atrás. Sabe, com o mesmo tipo de roupa, com a mesma fala. Era só você pegar uma fita lá, gravar o que ele botou antigamente e botar lá sabe, deixa reproduzir esse treco aí, não se atualiza. É por isso que o Elias Jabbour fala, não entra na cabeça desse pessoal. A esquerda não se atualiza no mundo. Por isso que eles vão ganhando espaço. Fica uma lá brigando com o outro lá. A gente abandona totalmente a luta de classes. Aí tem uma outra esquerda, que é aquela que eu falo lá, quando acabou a antiga União Soviética, não. Marxismo, leninismo, esse negócio daí de marxismo, não quero saber. Tem um provérbio chinês falando aqui, que fala que é do macaco, nas mãos de Buda. Buda vai e aprisiona o macaco na mão dele, o macaco se deixa aprisionar porque ele acreditava nas habilidades dele. Né? Não, vai ficar aí na minha mão. Macaco, pode deixar. Botou na mão, o macaco pulou, saiu correndo. Escapei. Aí quando o macaco olha, tá lá, tem 5 colunas na frente dele. Aí o macaco começou a pichar as mudas. Quando ele dá por si, essas colunas eram os dedos de Buda. Ou seja, correu, mas estava lá na palma da mão de Buda. Continuava lá a mesma coisa. Então tem esquerdas aqui que querem, em vez de ver o que aconteceu na União Soviética, que os chineses fizeram, analisar, não jogar fora, não abandonar aquilo tudo lá, porque eu estava vendo agora, estão destruindo na Europa os monumentos da Segunda Guerra, os monumentos em homenagem aos vitoriosos, estão destruindo na Europa. Tá certo? O próximo vídeo que eu vou fazer aqui é porque vai ter um conflito, com certeza vai ter um conflito na Europa. Tá todo mundo querendo saber se vai ser o Trump no Irã, a China com os Estados Unidos. Na Europa vai estourar outra. Porque o que eles estavam falando lá, antigamente na época dos czares, esses czares aí são carniceiros, Ivan o Terrível, Pedro Grande, esses caras daí, porra, sabe? Pegaram a Crimeia lá, coisa antiga. Depois dos czares,
entraram os comunistas. Não, esses comunistas têm que acabar com esses comunistas aí, tal. Depois acabou o comunismo, entrou, e eles vão ficar assim, até pegarem a Rússia. Eles querem dividir a Rússia, tá certo já. É um conflito na Europa e não vai durar muito tempo. Não vai durar muito tempo, porque também vão esperar aqui, vamos deixar a Kaiser lá da Europa, a Ursula von der Leyen. Kaiser eu estou falando para não falar outra coisa, porque já estão dizendo que ela é uma outra coisa, tá? Ela é uma outra coisa, eu não discordo não. Ela mesmo, vamos botar a economia de guerra, ela mesmo está falando. Ela mesmo está falando, isso não chega aos discursos que ela faz aqui na nossa mídia. Essa mídia que apoia, E é por isso que eu estou com muito muito receio do que vai acontecer com o Brasil no BRICS. Tá? Se estourar o negócio, o Brasil não vai ficar no BRICS, gente. Porra, vai bater uma guerra lá na Europa lá. Você acha que o Brasil vai continuar no BRICS? Quem é que disse isso para você? A gente não manda nada aqui. O Brasil é um cachorro sem dentes. Vai estourar lá. Você acha que, vamos fazer uma reunião do BRICS aí, o Brasil negociando com a Rússia e com a China? Tá bom. Por favor. Então, pessoal, para concluir, espero que tenha esclarecido para você. A China é socialista, sem sombra de dúvidas. Essas pessoas estão desatualizadas e essa desatualização da esquerda, essas esquerdas que acham que não são, que não, isso daí eu não sou isso aí não, hein? Isso daí, não sou marxista não. Não sou não, eu sou uma outra coisa. Aí fragmenta, fica fraco porque acha que vai convencer um outro grupo de pessoas lá. Eu duvido muito. Vai convencer o quê? O pessoal lá do Silas Malafaia, que cada vez cresce mais, é esse pessoal daí. Tá legal. Então, viu, pessoal? Então, se ficou alguma coisa, pode deixar nos comentários. E parabéns ao Elias Jabor. O cara tem que ser bem tratado pra caramba. Um cara muito gente boa. Esclarece muita coisa pra gente. Só não vê quem não quer. E é por isso que a esquerda tá assim. Não se atualiza. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado por ter ficado aí até o final. Valeu!